Primeira coisa aqui, eu queria agradecer aqui em nome da HB, a gente está promovendo esse webinar hoje aqui para falar de um tema que é super relevante, né? E, obviamente, para falar de assuntos relevantes, né? Para falar qualquer assunto, espera-se, né? A gente traga que está sempre bem acompanhado. E a gente trouxe aqui hoje conversando aqui com três pessoas que, além de gostar muito, entendem muito do assunto, né? O Cacá, o Carlos Takahashi, que todo mundo conhece como Cacá, então eu vou chamar de Cacá o tempo todo, porque todo mundo o conhece dessa forma, né? Ana Paula Candeloro e a Juliana, que eu vou pedir para se apresentarem rapidamente aqui para a gente poder dar início, tá? Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos, mesmo, tá? Assim, muito mesmo, de coração, agradecer a presença de todos. Está aqui na HB, a gente tem cursos muito voltados para mercado financeiro, para profissionais de mercado financeiro, e a gente sempre tenta dar uma pegada em temas relevantes e assuntos que a gente acha que o mercado precisa evoluir, por exemplo, gestão de risco, por exemplo, a gente está com curso de ESG, então a gente tem temas que a gente acha que o mercado precisa evoluir. O tema ESG, a gente está montando a primeira turma este ano, né, do curso de ESG, né, a primeira turma começa dia 28, se eu não me engano, né, João Pedro? Dia 20. Aliás, também tem que apresentar o João Pedro, nosso host do dia. Obrigado, João Pedro, também pelo trabalho aqui, tá? A todos. E a gente hoje vai estar falando aqui durante basicamente uma hora, um bate-papo aqui, tá? Que eu vou estar sendo apenas um facilitador, um distribuidor de bolas aqui. Então, por favor, Cacá, Ana e Ju, fiquem super à vontade para comentários, para a gente conversar o mais informalmente possível. Queria dar uma notícia legal, a gente está, durante esse bate-papo aqui, vocês vão estar recebendo, para quem se inscreveu, vai estar recebendo um bônus de R$ 400, é um desconto de 13% no valor do curso de ESG também, então, no final, vocês vão ter esse cupom aí no e-mail de vocês, tá? Importante, na linha do que falou a Ana, participação é importante, né? Quanto mais vocês participam, melhor. Então, perguntem, fiquem à vontade para perguntar, coloquem aqui no chat, o João Pedro está administrando o chat, eu estou olhando aqui também, ele vai me passando as perguntas e tal. Então, assim, me apresentando muito rapidamente, meu nome é Hudson Bessa, eu sou sócio da HB, sou professor universitário, dou aula em pós-graduação, tá? E estou hoje aqui com grande prazer tocando esse projeto da HB. Vou pedir para a Ana, o Cacá e a Ju fazerem uma apresentação rápida para a gente dar melhor do que eu ficar falando de vocês, é vocês falarem sobre si. E a gente começa. Quer começar, Ana, por favor? Tá bom, ok. Olá, pessoal. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Bom, eu sou Ana Paula Candeloro, eu sou advogada de formação, executiva do mercado financeiro de capitais há 27 anos. Eu sou conselheira certificada pelo IBGC e mentora de startups de impacto, por conta do meu mestrado em finanças sustentáveis. Legal. Cacá? Vamos lá, se eu fizer como a Ana e falar de tempo, esse negócio eu vou acabar me entregando aqui, né? Mas eu já fiz isso agora, tá? Na próxima. Eu vou fazer um genérico aqui, né? Puxa vida, mais de 40 anos de mercado, né? Então tenho um longo período aí de trabalho no Banco do Brasil, né? E aí encerrei minha caminhada por lá e atuei em alguns conselhos de administração e agora, nos últimos anos, estou aí ajudando a BlackRock aqui na operação do Brasil e também ajudo a Ambima, né? Então, ajudo a Ambima lá, junto com a Ju, a gente toca aí essa pauta ESG, ou ASG, Investimento Sustentável, né? Então, é isso. Legal, obrigado, Cacá. Ju? Bom, gente, boa noite a todos e todas. Eu sou a Juliana, eu trabalho em mercado financeiro também há 20 anos, 20 e pouquinho. Sou administradora de formação e fiz um mestrado também em sustentabilidade na FGV, e aí me encaminhei dentro desse tema aí, mais focado, né, para juntar minha experiência no mercado financeiro com a sustentabilidade, então no mundo aí de finanças sustentáveis também, ESG, análise ESG de investimentos. E como o Cacá já antecipou, hoje eu trabalho aqui na Ambima, estou aqui há um ano, agora em março completo um ano, e estou ajudando aí na condução da agenda do Grupo Consultivo de Sustentabilidade aqui da associação. Então, quem ajuda sou eu, quem coordena é o Cacá.
Tá certo, tá certo. Bem, gente, bem, Cacau, estou quase te pegando, estou com 36 anos de mercado. Daqui a pouco a gente. Um pouquinho também já. Bem, gente, já ia esquecendo aqui também felicitar, parabenizar as mulheres pelo dia de hoje, Dia Internacional da Mulher, né? Então, dar um parabéns aqui a todas as mulheres aqui, tá? Muito boas vibrações para todos nós, tá? Nada. Gente, vamos começar então aqui. A gente, obviamente, tem um roteirinho que a gente vai seguindo aqui na medida aqui das perguntas que vocês fizerem, de conforme a conversa vai andando. Vamos começar a botar a bola para rolar, e eu queria começar aqui com você, Cacá, falando um pouquinho o seguinte, por que o tema ESG ele vem ganhando, já ganhou essa relevância toda? Porque até, sei lá, 3, 4 anos atrás, era um tema, digamos assim, secundário. Eu acho que hoje chamar ele de secundário já não pode mais, já está fora, já virou a página. Por que você acha? O que está acontecendo no mundo? Bom, de fato, acho que tem até uma frase que uma grande amiga utiliza, né, que fala que o ESG saiu aí dos anexos e veio para as páginas principais, né, e é isso mesmo, né? Então, a gente percebe, felizmente, que nos últimos anos isso aconteceu, e como qualquer tema, qualquer coisa que ganhe relevância, né, não dá para atribuir a um só fator, né? Então, de fato, tem um movimento de vários fatores que na minha visão, tem ajudado a essa agenda ganhar a relevância que ela precisa, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem aí a questão da pandemia é relevante. E por que a pandemia é relevante? Não é? Porque quando a pandemia veio, né, muitos vão se lembrar, o World Economic Forum, né, que é aquele encontro anual que governo, setor privado, enfim, líderes de grande relevância mundial se encontram lá em Davos para discutir vários temas, e o principal tema é quais são os temas que podem impactar o mundo, né, e com que intensidade e probabilidade de ocorrência, né? E naquele encontro, logo que antecedeu a pandemia, o tema foi mudanças climáticas, né? Ou seja, o ambiental, o E, né, aí como um principal tema, e claro que trazendo impactos não só no ambiental, mas trazendo impactos no social e a necessidade de você atuar com governança para que isso pudesse ser evitado, né? Então veio esse tema, e aí veio a pandemia e todo mundo achou que esse tema, poxa, vai cair agora de novo, né? Vai para as páginas dos anexos, né? Mas no final das contas, tudo que aconteceu, então essa questão de você ter um evento não previsto acontecendo, né, que foi o que aconteceu com a pandemia, e aí vem também o mundo conectado, né? Então nós começamos a ver muitas coisas, né? Então, desde o lado muito positivo de compaixão, compreensão e assim por diante, mas também nós começamos a ver aí coisas que nós falamos, puxa vida, será que as coisas são assim mesmo, né? Então, empresas tratando inadequadamente colaboradores, clientes, fornecedores, enfim, nós vimos aí também práticas inadequadas, né? E aí vem a questão do S. Então, os olhos se voltaram para tudo isso, não é? E aí também, claro que a questão do impacto das atividades no meio ambiente também, nós começamos a observar, né? Puxa vida, então, se eu não estou usando adequadamente os recursos, isso também tem implicações nas questões relacionadas à saúde e assim por diante. Então, eu acho que veio uma grande discussão, né? E também algo que já vinha acontecendo, que é um ponto relevante, eu brinco muito, né? E você está nessa geração, viu, Hudson? Ah, Nós somos uma geração que eu não sei como nós sobrevivemos, né? Porque hoje eu ia estar aqui falando com vocês com um cigarro na mão, com um cinzeiro aqui, num cubículo de 2 metros quadrados, sem me preocupar nem comigo e nem quem está do meu lado, né? Então, nós já somos de uma geração assim, né? Então, nós estamos tendo que fazer aí uma verdadeira lavagem, uma plástica, uma cirurgia, né? Estamos tendo que fazer lá, vamos dizer, um retrofit geral, né? Para a gente poder se readequar para o que nós precisamos. Mas tem uma outra geração que aí, Juju está nessa geração, tem muita gente que está nessa geração que já vem com uma genética diferente, já vem com uma outra cabeça, né? E essa geração também tem ajudado, uma geração que questiona mais as coisas, né? Que indaga, será que tudo bem, eu vou lá no supermercado, eu sou da geração que via preço no rótulo.
porque tinha inflação também. Mas essa geração não vê só o preço, vê do que aquele produto é composto, do que foi fabricado e assim por diante, e outras coisas mais que nós não víamos, né? Então, essa geração também vem movendo essa agenda, e essa geração, ao olhar seus investimentos, também querem saber, poxa, eu estou investindo em algo que efetivamente está sendo feito de forma adequada, né? Essa empresa que produz isso trata adequadamente seus funcionários, colaboradores, etc., etc., né? O que ela usa para fazer esse produto? E aí, claro, que isso tem uma conexão, quando você vê preço, você tem uma conexão com o econômico, que a gente pode hoje seguramente falar de outras conexões com o econômico, mas seguramente tem aí, no mínimo, esses fatores aí que ajudaram demais a mover essa agenda. Nossa. Cacá, você falou um negócio, eu estava me lembrando, quando eu era pequeno, né? Porque era pequeno assim, começando a estudar, me lembro que a gente era a geração que a gente não tinha problema em jogar lixo no chão. Não sei se você vai lembrar disso. Não era um grande negócio. Você jogava lixo no chão, todo mundo achava normal, né? O sou eu, não esqueço até hoje, né? E eu assim, por qualquer razão, ainda era moleque, né? Mas um dia eu estava indo trabalhar no banco, né? Aí um cara jogou da janela do carro um aparelho de barbear descartável. Que isso? Não, é um negócio louco, né? Como é que um cara joga um aparelho de barbear descartável? Jogou da janela, eu fui lá, peguei o aparelho e tive o impulso de jogar de volta no carro. O carro já tinha ido, aí botei no meu bolso, fui embora e joguei no lixo quando eu cheguei, né? Então, é isso, né? É isso que a gente via no mundo, né? Enfim, mas... Isso mudou muito, Enfim. mudou muito. Ju, por favor, fala um pouquinho aí, o que você acha? Não, super concordo com o Kaká, né? Acho que tem esses múltiplos fatores aí que fazem com que essa agenda tenha ganhado tanto impulso, né, nos últimos tempos. Se a gente pensar também uma influência lá de fora, né, em alguns mercados em particular, isso já está mais avançado, se a gente pensar Europa e tudo mais, e aí, claro, isso também, obviamente, essas empresas investem aqui, né, esses investidores investem aqui, também nos empurram, né, para que essas tendências sejam cada vez mais observadas. E eu acho que se a gente pensar em mercado financeiro, né, tem um pouco, claro, de tudo isso que o Kaká está falando, e tem também um pouco de gerenciamento de risco, né? Se a gente pegar também eventos que têm acontecido aí nos últimos tempos, climáticos ou grandes acidentes ambientais que aconteceram e tal, que também tem despertado muito, né, por essa parte mesmo de gerenciamento de risco. Opa, isso aqui está chegando mais perto, será que o meu portfólio está aqui adequado, seja eu um banco, né, ao dar um empréstimo, seja um investidor a ter uma ação, um título na minha carteira, será que eu estou considerando, né, corretamente todos os riscos que podem impactar essa carteira, né? Tanto que uma das coisas que sai na nossa pesquisa aqui da Ambima, que depois a gente vai falar um pouquinho, é assim, que entre as assets que fazem, né, que declaram integrar de alguma forma esses aspectos na tomada de decisão, quase metade delas diz que o primeiro motivo para isso é gerenciar melhor os seus riscos, né, e olhar melhor o seu portfólio. Depois vem outras razões, incluindo, claro, oportunidades, né, porque todo esse novo mundo também traz outras oportunidades. Mas acho que tem também essa pegada um pouco de risco que despertou muito nas pessoas, né? E talvez a pandemia tenha até despertado ainda mais, como o Kaká bem colocou. A pandemia foi um acelerador, né? No final das contas, deu uma acelerada aí, né? Alguns passos aí, né? Ana, me conta um pouquinho, Ana, qual é a sua visão de alguém que tem compliance, risco aí, ó, milita nesse segmento? Bom, na verdade, na minha cabeça aqui, eu tenho 3 grandes blocos que eu chamo de gatilhos impulsionadores, na verdade. Bom, a pandemia, sem dúvida alguma, né, como o Kaká e a Ju mencionaram, eu acho que a pandemia, ela trouxe a visibilidade, né, trouxe à tona muitas vulnerabilidades nos sistemas sociais e econômicos, né? O que a gente viu? Primeiro, né, dependência do crescimento econômico, depois altos níveis de desigualdade, falta de investimento em sistemas de saúde, pesquisas científicas. A gente também percebeu, né, a ausência de resiliência por conta do foco no curto prazo. E aí essa conscientização de todas essas vulnerabilidades, eu acho que ela impulsionou, né, esse diálogo, essa conexão com as práticas ESG para ressignificar os negócios, né? Ainda mais porque a gente
viu aí diversos estudos e comprovações de que as empresas com a maior consciência saíram melhor, os fundos ligados a essas temáticas tiveram menos perdas, né, e por aí vai. Depois eu colocaria como um segundo bloco as transformações que ocorreram aí no último século, né? Porque eu acho que falar de ESG é também falar sobre sobrevivência, né? E a humanidade, acho que ela testemunhou algumas transformações importantes, por exemplo, revolução tecnológica, essa cultura de massa, mudança em padrões de consumo, e mais um destaque aqui, né? Eu quero reforçar esse apogeu absoluto do capitalismo. E essas transformações causaram, acho que, esse receio em relação ao futuro, ou seja, a existência do futuro da humanidade. E o objetivo passou a ser salvar o planeta. E aí o ESG também entra, então, né, como resultado desse longo caminho, onde a gente consegue perceber essa tomada de consciência para um capitalismo ecológico, e as corporações, então, entendendo que os seus objetivos não eram só a métrica de lucro, e aí a gente fala sobre o capitalismo de stakeholders, de Davos, né? E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o ativismo de investidores e de consumidores, e não tem como não ressaltar, obviamente, o Larry Fink, que ele vem alertando os CEOs de todo mundo sobre a importância de mudanças climáticas, preservação do meio ambiente, transição para uma economia neutra em carbono. Então, eu acho que, para mim, são esses 3 pontos que foram mais marcantes do que eu consegui observar até agora, que eu consigo chamar de impulsionadores dessa visibilidade para o ESG. Ou seja, a gente tem realmente a pandemia é um acelerador e acho que as inquietações do mundo estão ficando tão... Bem, basta ver os desastres naturais, né? As inquietações do mundo estão se tornando mais presentes. Algumas coisas que a gente só ouvia falar, parece que a gente está vendo já, né? E aquela história, né? There is no planet B. Não tem um outro planeta. É esse. A gente tem que cuidar desse, porque senão não vai. Os recursos são finitos e escassos, né? Não, tá certíssimo. Ana, aproveitando que você está com a palavra, fala um pouco para a gente, assim, você faz uma associação assim com o que a gente falou até agora, com os pilares do ESG? O que você considera? Fala um pouquinho assim, ESG é um pouco mais conceitual. Quais são os pilares, na tua opinião? Bom, não na minha opinião, a gente tem as 3 verticais, aí a vertical do A, a vertical do S e a vertical do G, mas antes de falar dessas verticais, o que eu queria transmitir aqui, que eu gosto sempre de dizer, né? Eu acho que ESG, na verdade, ele é um estado de espírito, né? Por quê? Porque ele tem a ver com escolhas, e é uma nova maneira de se comportar na sociedade. Como o ESG vai balizar a criação de novos produtos e serviços, né, ele vai ter esses parâmetros que estão inseridos em cada uma dessas verticais, e isso vai integrar um processo decisório, e serve tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, nós, como consumidores de produtos e serviços, pessoas físicas, podemos ter o nosso framework ESG na nossa tomada de decisões de consumo, de escolha de local de trabalho, de voto, uma série de coisas, né? E eu acho que isso, o ESG, ele trata de ressignificar, na verdade, todas essas relações, né? Existem alguns desafios, né, claro, mas a gente tem que ter também um processo, né, para que isso aconteça, e aí a gente pode falar o que está dentro de cada uma dessas verticais, né? Dentro de cada uma delas, a gente vai ter, vamos chamar assim, de parâmetros, né, que vão balizar a escolha das nossas contrapartes, dos nossos parceiros comerciais, dos nossos fornecedores, com quem nós nos relacionamos de uma maneira geral. E no A, por exemplo, né, no ambiental, a questão referente a mudanças climáticas, biodiversidade, desmatamento, eficiência energética, gestão de recursos, de resíduos, né? Isso tudo pode se transformar até em um questionário, vamos dizer, um questionário de due diligence que pode ser aplicado a essa contraparte, a esse parceiro comercial, para verificar se ele adere ou não
a esses meus critérios, porque eu posso não querer trabalhar com quem não se preocupe em tomar providências para a transição de eficiência energética, por exemplo. No S, que do social, a gente tem alguns parâmetros relacionados, né, à segurança, segurança e saúde dos trabalhadores, desrespeito à jornada de trabalho, direitos humanos, direitos trabalhistas, questões de gênero, diversidade, que mais? Proteção de dados também, pode ser, a própria satisfação dos clientes. Então, isso tudo, de novo, então são aqueles meus itenzinhos, né, do checklist que vão fazer com que eu tome algum tipo de decisão. No G, então a gente tem questões relacionadas, né, a práticas abusivas, a ações judiciais, questões do próprio compliance, corrupção, o que mais? Lavagem de dinheiro, a própria estrutura, né, do conselho, por exemplo, né, participação de mulheres em cargos de gestão. Então, isso acaba sendo balizadores para essa tomada de decisão. E aí vem depois, né, a questão de pensar em o que são filtros, e aí filtros positivos, negativos, temas sensíveis. Então, o que acontece, né? Filtros negativos, uma empresa ela pode resolver não se relacionar com outra que atua em um determinado setor. Vamos imaginar armamento, tabaco, né? Ou ela pode também colocar isso num chamado um setor sensível, porque ela quer ter essa possibilidade, assim, vamos dizer, de cumprir uma função social, de educar essa contraparte, não apenas bani-la, né, do seu relacionamento, mas educar essa contraparte, trazê-la para esse framework ESG. E olhar com um certo, assim, sob a perspectiva de gerenciamento de riscos, né, com mais cautela, porque, por exemplo, armamento. Qual que é o problema com o armamento? É o desvio de carga, porque isso acaba parando, né, nas mãos de milícia, traficante, promove lavagem de dinheiro, isso tudo. Mas a partir do momento, e eu já passei por essa experiência, né, analisa a empresa que tem as suas políticas, o seu cuidado para evitar desvio de carga. Uma empresa de armamentos, por exemplo, ela não precisa mais estar num filtro negativo numa área banida. Tá? Vai ficando mais sofisticado, né? Exato. Então, são essas coisas que podem ser pensadas. Os positivos já são aquelas áreas em que realmente, né, eu quero me ver com parceiros que atuem naquela área, por exemplo, né, eficiência energética, ou eu como um fundo de private equity ou um fundo de VC, eu quero investir ou em startups que atuem com consumo responsável, né? E aí, por aí vai. E depois, eu acho que importante, né? Porque importante não é só fazer, mas é demonstrar, né, é provar e comunicar que isso tudo é feito. Então, ter os indicadores, em especial os indicadores de impacto, e fazer aí o disclosure de tudo o que é feito com relação a essas práticas e ter os seus relatórios aí disponíveis para o público em geral. A Ana já deu uma aula para mim, já aprendi um monte de coisa. Ai, mas... Já aprendi um monte de Para coisa. todos nós. Um monte de coisa. Deixa eu ouvir um pouquinho aqui o Cacá. Cacá, a Ana acabou citando aqui o Larry Fink, então a gente não dá para não falar, né? Ele fez uma carta, até fiz um artigo sobre a partir da carta dele, cultura e processo. Como é que é isso? Que a BlackRock ela tem capitaneado aí, né? Dentro, digamos, do mundo capitalista financeiro, ela está capitaneando muitas iniciativas. Esse é um... Bom, claro, né? Principalmente nos últimos anos, acho que as cartas do Larry Fink começaram a ter uma repercussão muito grande, mas eu sempre comento que é algo que o Larry Fink já faz há muito tempo, não é? Então, e eu sempre me reporto também, quando você fala em cultura e processo, eu acho que isso tem uma conexão muito forte com a origem da BlackRock, né? Então, eu sempre comento que a jornada ESG da BlackRock começou na sua fundação, né? Por que começou na sua fundação? Porque os sócios, quando decidiram criar a BlackRock, né? Quando fizeram lá a cisão, né? do grupo que foi lá e virou Blackstone e assim por diante, né? Quem ficou ali pela BlackRock, primeiro adotou
que a BlackRock seria sempre uma gestora de recursos de terceiros, né? Ou seja, ela sempre teria um foco muito forte na administração fiduciária. E teria como foco a administração de recursos por longo prazo, não é? Pensando sempre em democratizar e dar acesso às pessoas a conquistar o seu bem-estar financeiro, não é? Então, a BlackRock, por isso, ela é uma grande gestora de recursos previdenciários, exatamente por causa dessa perspectiva de longo prazo. E longo prazo tem muito a ver com sustentabilidade, tem muito a ver com ESG, né? Então, eu sempre comento que esses fatores ajudaram muito a BlackRock na sua jornada, né? Que aí entra a questão de cultura, questão de processo. A Ju comentou sobre risco de investimento, né? E precificação desses riscos. Então, a BlackRock também, desde a sua origem, falou: nós temos que estar atentos ao risco. A gente tem que fazer uma boa gestão de risco para a gente poder entregar um bom investimento a quem confia na BlackRock e coloca os seus recursos. Então, aí vem a questão dos processos. Então, com isso, eu quero dizer que essas duas coisas, cultura e processo, têm que andar junto. Então, não adianta você implementar boas práticas ESG, não adianta você integrar a ESG nos seus investimentos, não adianta você integrar a ESG na sua companhia se você não trabalhar a cultura, não é? Senão, você simplesmente terá implementado o processo, nada além disso, não é? Então, tem aí, sem dúvida nenhuma, uma conexão muito forte com isso. E as próprias cartas do Larry Fink, ao decorrer do tempo, evoluem nesse sentido, não é? Então, você começa a tratar de propósito, você começa a trazer essa reflexão que a empresa precisa ter propósito, que isso tem que estar no centro das atividades das empresas e assim por diante, e vai evoluindo, não é? Então, aí vem a discussão de governança, vem a discussão de diversidade, vem a discussão de inclusividade, equidade e assim por diante. E agora, de uma forma objetiva, não é? Também traz a visão de stakeholders e agora, recentemente, a visão climática, né? De uma forma mais pragmática, né? Nós temos um tema urgente, né? Que estão relacionados à mudança climática e uso dos recursos naturais. E aí a conexão disso tudo com outro elemento importante, né? Que é o capitalismo de stakeholder, né? Então, nós não estamos também, não pensem, né? E não pensem que nós estamos fazendo isso só porque nós somos bonzinhos, né? Nós estamos fazendo isso porque nós temos que fazer pelo dever fiduciário que nós temos, né? Então, essas coisas todas têm que se conversar. Então, não dá para falar em ESG sem falar em cultura e processos devidamente integrados e incorporados. Não, quando eu escrevi o artigo sobre a carta, muita gente falou, mas o Larry Fink fala muito e faz pouco. Eu digo, olha só, o primeiro que 10 trilhões de ativos é muito dinheiro, não dá para virar o jogo de uma hora só. Segundo, com 10 trilhões, se o cara falar qualquer coisa, no dia seguinte tem gente batendo na porta dele oferecendo coisa boa na área de sustentabilidade. Né? Então, é só de falar. E é o que eu falo. Com certeza, não. E é o que eu comentei, né? Você tem aí, como gestora de recursos de terceiros, né? A gente tem um dever fiduciário, né? Que é muito forte, né? Então, é o princípio básico, né? Então, toda essa transição tem que ser feita com total respeito ao dever fiduciário e para atender aquilo que os investidores procuram ao utilizar as soluções que a BlackRock tem, né? Então, acho que a gente sempre tem que ter isso em mente, né? E aquela coisa também de que nós temos que fazer a transição. A transição não pode ser por exclusão, né? A Ana comentou isso também, né? E acho que comentou as várias formas, né? Mas quando eu falo em exclusão a gente entende que a gente tem que se engajar com as empresas investidas, a gente tem que se engajar com aqueles que geram os ativos para adotarem as práticas, né? Então, induzir a adotarem as boas práticas, né? Porque se você, por exemplo, hoje mesmo eu estava discutindo sobre o setor de mineração, né? Então, eu deixo de investir em algumas empresas do setor de mineração. O que eu faço com os trabalhadores? O que eu faço com as cidades que as empresas de mineração construíram ao redor do mundo? Eu deixo tudo isso de lado, né? Transformo isso tudo em cidades vazias, cidades fantasmas? Como é que eu faço isso? Então, eu tenho que pensar na transição
para que não haja esquecidos no caminho, né? Muito bom esse ponto, muito bom. Ju, queria ouvir tua opinião sobre isso, mas já queria emendar uma pergunta, tá? Porque a gente tem a pesquisa da Ambima, né? E o Cacá estava falando agora aqui na esteira do que a Ana veio comentando sobre essa questão do dever fiduciário, e a pesquisa, obviamente, da Ambima falou muito sobre assets, né? Então, eu queria ouvir a tua opinião e queria ouvir também um pouquinho o que a pesquisa fala do estágio de ESG hoje, no mundo de asset management ou no mundo financeiro, se você preferir, como você ficar mais à vontade. Legal. Bom, só complementando o Cacá na anterior, né, já falou tudo, mas assim, e uma coisa legal que ele falou é a evolução, né, que esse assunto tem, porque é uma questão de cultura, você implementa um processo e aí você evolui nele, né, porque as coisas vão mudando, você vai se deparando com situações novas, dilemas novos, porque tem uma complexidade, né, nessa questão da análise ESG de investimentos, que exige essa constante evolução mesmo do tema, né? Então é muito interessante, assim, que às vezes as pessoas querem uma resposta, né? Como é que eu implemento? E faço e pronto, está feito. Não, você vai implementar e vai ter um aprendizado e você vai ter sempre que evoluir naquilo, né? E aprimorar um pouco dos seus processos, analisar os casos diferentes e tal. Mas passando para a pesquisa da Ambima, a gente fez uma pesquisa, eu vou colocar aqui no chat o link, né? Acho que algumas pessoas devem ter visto, divulgamos aí no comecinho do ano. Então, ao longo do ano passado, a gente fez uma pesquisa bem extensa, tanto em escopo quanto em número de participantes, que a gente quis buscar o mindset de sustentabilidade dos participantes do mercado de capitais. Então, a gente teve ao todo... Você fala mindset, estão falando muito de cultura já também, né? Muito. A gente não queria pegar só o processo, Hudson, porque a gente fez algumas perguntas de processo, até para olhar a evolução, né, de como estão os processos, as práticas do mercado, mas também queria pegar muito desse conceito, o que é sustentabilidade para o mercado, como é que isso está sendo visto, como que está sendo integrado nas estratégias de negócio. E aí a gente fez uma pesquisa com uma fase, não vou me alongar muito aqui, tá? Mas só para contar um pouquinho do processo, a gente fez uma fase quali, que foi muito bacana, com entrevistas, com dinâmicas, né? Que contou com 144 instituições, tá? Entre elas bancos, assets, corretoras, distribuidoras, e depois a gente encontrou alguns achados, e aí foi para uma fase quantitativa, né? Com questionário e tal, para validar ou não essas coisas, esses achados, e quantificar um pouco disso, né? E aí essa fase 2 contou com 265 instituições. Então, isso tudo, assim, esses números, né, se a gente pensar 265, é quase 30% do total de instituições aqui aderentes aos códigos de autorregulação da Ambima, tal, é uma amostra bem significativa, né, para uma pesquisa. Então, foi um processo muito bacana e a gente teve muitos achados, adoraria contar que, de repente, um dia a gente faz um para a gente, o Cacá aí tá dando várias entrevistas aí, contando um pouquinho da pesquisa, tem muitos achados, muitos recortes interessantes dessa pesquisa. Mas acho que falando um pouquinho do geral, assim, nível de maturidade, né? E aí, de todos esses tipos de instituição, mas obviamente que as assets independentes são um número muito grande de instituições do mercado, então isso representa muito as assets também como gestoras de recursos de terceiros. O que a gente achou é que existe, assim, uma assimetria muito grande nos graus de maturidade no mercado. Então, o mercado não está inteiro num lugar só, né? Você tem desde as instituições que já estão lá numa ponta super engajadas, avançadas, com isso bem integrado nas suas estratégias de negócio, diametralmente oposto, outras instituições aqui num outro mundo tão bem distantes do tema, seja porque não acreditam, seja porque qualquer razão não acham que isso faz sentido para elas. E no meio disso, 3 grandes perfis ali, que a gente chamou ali de distante, iniciado e emergente, que é como se fosse uma escala mesmo de gradação de maturidade, que tem ali diferentes características, né? Então, o distante é aquele que entende sustentabilidade como uma coisa bem ambiental mesmo, mas acha que empresas do setor financeiro não tem muito a ver com isso, porque elas não produzem, não usam recursos naturais, não tem processo de fabricação, enfim. Então, legal, a gente acredita, é importante, mas minha firma não tem muito impacto aqui, né?
Aí a gente vai para os iniciados que já entendem, não, eu tenho algum impacto sim, eu sou escritório, eu vou fazer algumas ações institucionais. Então, as empresas começam a olhar para dentro primeiro, né? Elas olham para os seus processos, elas oferecem coisas de voluntariado para os seus funcionários, às vezes envolvem ações de filantropia, olham lá para as suas questões ambientais, né? Mesmo que no nível do escritório, é o copinho, é a eficiência energética, é reciclagem de equipamentos eletrônicos, enfim, tudo isso, né? Que é super bem-vindo, mas ainda não vão além e colocam isso nos seus produtos. E aí tem um grupo de emergentes, que hoje representa mais ou menos 22%, pela pesquisa que a gente achou ali, que já são aqueles, opa, entendo que sustentabilidade é mais do que só meio ambiente, né? Tem esses componentes de ambiental, governança e tal, e estou me estruturando aqui para colocar isso nos meus produtos, nos meus serviços, nas minhas estratégias de negócio, né? E aí, se a gente pensar 22% nesse, né, é um grande número de instituições já dando um passo importante, né? Olhando ali o copo meio cheio, eu vejo assim, pelo menos, tem um número grande de instituições. E aí o que a gente tem é, entre o distante e o iniciado, um número grandão lá, 67%, né? Então, algumas pessoas olham o copo meio vazio, puxa, 67% ainda no distante, iniciado, será que com a importância dessa agenda isso não está ainda muito longe do que deveria estar, né, no mercado brasileiro e tudo mais? Então tem um pouco disso. Eu particularmente sou mais otimista, eu acho que é um processo que tem ganhado, né, movimento mais rápido, tende até a evoluir mais rápido pelo que a gente tem visto aqui na Ambima, no mercado, depois posso comentar um pouquinho. Mas, de fato, né, o que mostra é que tem muita gente ali no processo de entender melhor esse tema, conhecer mais, se aprofundar, de implementar boas práticas, né? Então, tem esse grande meio do mercado aí para a gente trabalhar. E aí algumas pessoas falam, poxa, mas isso é surpreendente, né? Porque esse tema está na capa do jornal, do Valor Econômico todo dia, da Exame, e ainda assim, né, ainda tem instituição no meião. Tem, mas eu acho que cada vez mais essa consciência tem emergido, né? E possivelmente, se a gente repetir essa pesquisa daqui a pouco tempo, um ano, um ano não, né? 2, 3 anos, eu acho que a foto já vai ser um pouco diferente, né? Principalmente porque o que sai na pesquisa também, que me ajuda a ser otimista, e aí vou deixar o Cacá falar um pouquinho também, que ele também conhece essa pesquisa hiper bem, é que quando a gente pergunta o nível de importância que a sustentabilidade tem nas empresas hoje, quase 80% dizem que é muita importância, nota 8 a 10, e que vai ganhar ainda mais importância nos próximos anos, aí meses e anos, né? Então, isso também mostra assim, poxa, ainda que eu não esteja pronto, eu entendo a importância, a minha instituição já está ciente da importância dessa agenda, e isso não é passageiro, vai ganhar mais importância nos próximos anos, né? E aí um outro elemento da pesquisa que também dá um pouco, né, dessa esperança, desse otimismo, é que, na verdade, assim, muitas instituições estão nesse momento, declararam estar nesse momento implementando coisas. Então, a gente vai mais para o factual, né? Então, você pergunta, você tem uma política de investimento responsável? Você está treinando seus funcionários, né, na sustentabilidade? Você está implementando isso na sua política de risco, na sua política de produtos? E ali, às vezes, sai um número que é quase 50% do mercado diz, eu estou nesse momento trabalhando nisso, né? Então, isso é muito importante. Claro que aí tem um percentual que fala que já está super, né, dentro ali, que provavelmente é esse grupo mais à direita ali, né, do espectro da maturidade ali, mas também tem um percentual ali embaixo que fala, opa, ainda não me mexi tanto quanto deveria, mas esse bolo do meio que está se mexendo, né, nos dá esse otimismo de que em pouco tempo o mercado realmente vai ter uma foto bem diferente do que essa que saiu, né? Então, um pouco isso, mas vou deixar o Cacá comentar. Cacá, se ela passou. Ô, Ju, a gente só não pode ficar, tem que pensar assim, não pode dizer que nem atividade física, né? 80% estão Estou conscientes. fazendo. Segunda-feira eu começo, né? Segunda-feira. Não, aí depois. Por favor, Cacá, fala aí. Não, a Ju cobriu super bem, acho que ela comentou aí, né, de uma forma super detalhada aí tudo que nós encontramos aí na pesquisa, né? E eu também, assim como ela, eu olho, acho que o ponto mais importante, né, é que, de fato, assim, se a gente olhar aí conectando com algumas outras coisas, né, não só com a pesquisa, tem outras iniciativas também, eu acho que é legal comentar isso, né, Jô?
que a gente também aí tem aquela questão da identificação dos fundos sustentáveis, então nós colocamos no ar a autorregulação agora no começo do ano, né, depois de audiência pública, de formatar, você conhece bem esse processo, né, Hudson? Depois de formatar e atualizar lá o código de autorregulação de recursos de terceiros, colocamos no ar, né? E teve um negócio super bacana que eu acho que aí conecta muito com o que a Ju falou da pesquisa, que é a quantidade de participantes de uma webinar que nós fizemos agora lá na BIMA, para prestar esclarecimentos, dúvidas, né, para falar sobre isso, né? Então, a Ju tem a memória melhor e os números melhor na mão do que eu, mas algo em torno aí de 400 participantes, cobrindo 190 instituições, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim. Então, é um número super relevante, né? Então, de fato, mostra que essa galera aí que está nesse miolo, né, que a Ju comentou, eles estão a fim de aprender, né? Porque nesse número, com certeza, não estão só os engajados. Os desconfiados provavelmente não apareceram, né? Mas, enfim, esse miolo aí, né, de distantes, né, de iniciados, né, com certeza estavam lá. Então, acho que, para mim, a mensagem que fica é esse olhar de copo meio cheio, né? E aí também tem esse ponto de... A pesquisa também mostra, né, sobre que perspectiva, qual tema, acho que a Ju já abordou isso, né? Então, o assunto principal, por que eu estou aí usando ou estou integrando o ESG no meu portfólio, estou considerando isso, né? Então, o primeiro item que apareceu lá foi gerenciamento de risco, né? Mas também tem decisão institucional, né? Como o segundo item, que também é importante, né? Então, decisão institucional implica em isso está fazendo parte da estratégia do meu negócio, né? Da minha atividade como gestora. Então, tem também outros achados que, digamos assim, reforçam um pouco esse lado da Ju e meu também, de copo meio cheio, né? Nós estamos avançando nessa agenda. Então, tem esse webinar que foi realizado recentemente, com essa audiência, e também entre esses outros aspectos, né? Então, eu acho que eu só complementaria com esse ponto de vista, porque a Ju, a Ju sabe esse negócio assim, de cor e salteado, de trás para frente, de cima para baixo. Ela pode ler tanto como o lado ocidental como o lado oriental, que está tudo sabido ali. Essa classificação essa está super bacana. Muita gente tem conversado com muitos gestores aí, está todo mundo se mexendo para entender, ajustar, né? É o assunto do momento, o assunto em pauta. Ana, queria ouvir você, na sua visão de mercado financeiro, como é que você está vendo a implementação do ESG? Não necessariamente na sua empresa, mas como é que você está vendo? Bom, eu tenho bastante contato com as startups, né, como vocês sabem, e hoje a gente tem quase umas 800 startups com soluções ESG, então são as chamadas ESG Techs. Que legal, Ana. É verdade, é muito bacana. Sim, sim. E que vão, né, de soluções como, por exemplo, a filosofia Made to Last, então feito para durar, a parte de reciclagem, resíduos, embalagens, isso tudo tem sido o foco, né, dessas startups ESG Techs. Até, inclusive, certificações, né, certificação ESG para as startups, também essa é uma outra coisa importante que vem acontecendo. Tem uma bem legal também, que ela transforma as roupas de brechó em sapatos veganos. Essa é legal. E a gente tem também óculos sustentáveis com 70% a menos de resíduos. Então, eu tenho tido esse contato e eu vejo que aqui o que eu gostaria de trazer, eu acho que é o ativismo, né? E o ativismo é não só do consumidor, como também dos investidores. Então, tem aí algumas pesquisas que mostram que as pessoas, quando elas se conectam, o consumidor ele se conecta, está conectado o propósito dele com o propósito da empresa, ele está disposto, inclusive, a pagar mais
por aquele produto ou por aquele serviço, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E o ativismo dos próprios investidores que acabam pressionando, né, por exemplo, o investidor em um fundo, né, de VC ou private equity, que acaba pressionando o fundo, que por sua vez vai pressionar a startup, a investida, a adotar esses critérios e a ter métricas para comunicar esses critérios, né? Então, eu acho que o ativismo de investidores e de consumidores hoje tem um papel fundamental nessa agenda, né? E em termos de implementação, eu vejo ainda assim alguns grandes desafios, apesar de as pessoas estarem interessadas, né? E eu gostei até de escutar esse resultado dessa pesquisa da Ambima, porque eu lembro de uma pesquisa do ano passado, acho que era da Morningstar, se não me engano, que ela falava que 80% dos gestores de recursos, mas conectados com a agenda ESG, estavam na Europa, seguidos dos Estados Unidos com 14%, e a América Latina nem aparecia na pesquisa. Então, eu espero que agora, com isso, a Morningstar possa até vir a fazer outra pesquisa e o Brasil passe a ter um papel aí importante em capitanear isso. Mas, aí, falando sobre os desafios, eu acho que, sem dúvida alguma, tem essa questão do mindset, né, da ressignificação do que vem a ser essas relações de consumo, né, entender essas novas formas de lidar com o capitalismo, então o capitalismo ecológico, o capitalismo consciente, o capitalismo de partes interessadas, né, que é o de stakeholders de Davos. E para que isso aconteça, é necessário uma liderança inspiradora, que essa liderança é que vai puxar essa agenda e vai conseguir engajamento de todas as partes para que realmente isso aconteça. E um outro desafio, o terceiro desafio que eu vejo, e que isso acabam sempre me perguntando, é a questão da taxonomia, né? Padronização de conceitos e dos parâmetros. Porque o que acontece? A gente não tem isso, uma uniformização, né? Então, eu estava falando sobre as verticais, o que eu coloco em cada vertical, o que é analisado, ou o que eu divulgo, que eu, como empresa, tenho feito. Não existe essa padronização, e isso, né, a ausência de padronização, ela traz o quê, né? Ela traz essa insegurança, essa falta de transparência, ela traz incerteza para o próprio consumidor, né? Aí não dá para comparar. Por exemplo, os analistas de research, como eles fazem essa comparação, né? E aí isso causa desconfiança e recuo no investimento. Então, essa ausência de padronização, eu acho que ela é um problema, né? As pessoas também me perguntam, que relatório que eu uso para fazer o disclosure? A gente tem várias possibilidades, né? A gente tem até o relatório, pode começar pelo GRI, tem o novo aliás, já há 2 anos, acho que já, mais ou menos, do Fórum Econômico Mundial, que fez um grande compilado, tem o próprio questionário de avaliação do Sistema B, das certificações, e aí por aí vai, né? Então, esse é esse problema que eu vejo das pessoas, né, em comunicar, depois em usar os indicadores, os KPIs. Então, quais KPIs que eu vou usar? Eu, particularmente, eu gosto de usar os do Founder Institute, mas, assim, eu escolhi, né? Não existe essa padronização. Então, eu acho que esse é um grande problema, um grande entrave. A União Europeia, exatamente 1 ano já, em março do ano passado, conseguiu, acho que, resolver esse problema, porque ela lançou umas diretrizes de regulação de finanças sustentáveis, que foi exatamente em março, por conta disso, né? Por conta de tentar acabar com esse recuo dos investimentos, com essa incerteza. Então, trouxe essa padronização. Mas aí, de novo, né, eu vejo assim muito promissor, porque eu vejo essas empresas nascentes, você vê, a gente já tem 800 com essas soluções, e cada vez mais isso sendo demandado, os fundos, as startups, quando vão fazer rodadas de investimento, os fundos têm feito essas perguntas. Então, me conta, né, quais são os seus critérios e os seus parâmetros, e isso tem sido um fator, assim, importante para o aporte, para a decisão do aporte.
Não é só me conta e me mostra as evidências, né, Ana? Exato, é. Então a gente vê em vários programas de aceleração, dos quais eu faço parte, a pergunta é essa: olha, eu vou entrar numa rodada, eu quero me preparar, porque eu sei que o investidor vai me perguntar como é que eu faço. E aí a gente vai lá e implanta o framework ESG. De Tá, tá. acordo com, obviamente, né, com o nível de maturidade, porque a gente sabe, a empresa é um organismo vivo, e se ela está na fase de ideação, por exemplo, ela é muito incipiente, mas o que é importante? O mindset. Para cada fase de maturidade da startup, a gente tem um conjuntinho aqui de práticas que vão se sofisticando à medida em que a startup também evolui no tempo, né, e se sofistica. Ah, legal. Gente, a gente está chegando aqui ao final, então, para a gente não estourar muito o tempo, até porque a gente tem um compromisso aqui em manter mais. Precisa ser assim, 8 horas em ponto, mas não vamos passar muito. Eu vou só passar aqui uma última pergunta, então, começando aqui pelo Cacá, se é que o Cacá, a Ju e a Ana concordam comigo, mas pelo menos Uhum. uma última questãozinha, que é o seguinte: eu já estava conversando com um gestor europeu e ele falou o seguinte: Hudson, não existe futuro, não é, gestão sem ESG. Não é assim. Não, você está dentro, está fora do game. Queria começar com o Cacá, então. Cacá, existe futuro em gestão de recursos ou em investimentos sem ESG? Abre, não, abre. Abriu. Achei aqui. Eu só não consigo fazer a previsão temporal de como isso vai acontecer, não é? Isso é como de alguma forma nós comentamos aqui, isso é uma jornada, não é? Então, mas eu também acredito que uma vez embarcado nessa jornada não tem volta, não é? Então, realmente eu entendo que algumas palavras falam, algumas pessoas usam o termo novo normal, não é? Eu só não concordo com o novo normal, né? Porque acho que fazer as coisas da forma adequada, ou seja, você fazer a gestão dos investimentos, olhando os impactos ambientais, olhando as questões sociais e praticando a boa governança, isso sempre deveria ter sido normal, não é? E é disso que nós estamos falando, não é? Então eu acredito assim com muita convicção de que esse é o caminho sem volta e que isso realmente vai acontecer, não é? Mesmo porque a gente tem, além de tudo, né? Primeiro, a gente vai, a Ana comentou assim muito apropriadamente, né? A gente cada vez mais vai ter uma pressão por melhor qualidade de informações, vai ter pressão por transparência, a gente vai ter que chegar à questão da comparabilidade, né? Métricas comparáveis e assim por diante. Isso tudo vai fazer com que as evidências, né, que já existem se tornem ainda mais fortes, né? No sentido de que esses investimentos no longo prazo, eles trazem melhores retornos e também suportam melhor momentos de volatilidade, de crise e assim por diante. Já tem hoje base de dados que confirmam isso e essas bases vão se tornar cada vez mais consistentes, não é? Porque também é uma coisa lógica, absolutamente lógica, de que no longo prazo, se você tem investimentos e se você tem ativos que são orientados pelo longo prazo, eles têm que trazer essas questões em si para chegarem no longo prazo, para cumprirem essa jornada de longo prazo, para serem perenes. Então, eu diria assim, você falou em cultura, você falou em processo, né? E eu vou incluir aí algo que para mim é natural, né? Que eu diria assim, isso é, é, é tão normal quanto, né? Então não tem como ser diferente, né? Então é um pouco por aí. Um pouco de você tá jogando o jogo certo e você está jogando outro jogo, né? Você está em outro campeonato, né? Exatamente, Mais, exatamente. mais ou menos isso. Ana, o que que você tem a falar, Ana, sobre essa Sobre questão? isso, eu acho que É, não tem futuros fora do ISG, não.
Não tem como, porque a gente já vê esse movimento muito forte, né, dos mercados financeiros e de capitais, pressão dos investidores, ativismo dos consumidores. Então, eu acho que realmente, em termos assim, de mercado, né, a gente vê isso, mas eu queria lembrar também as iniciativas dos governos, porque vão exercer uma pressão muito forte também sobre tudo isso, né? Então, o governo norte-americano, por exemplo, né, o Biden, conhecido como o presidente verde, né? Aí, focando muito na transição para a economia de baixo carbono, ele está querendo um setor elétrico neutro em carbono até 2035. Depois, falando ainda sobre emissor de carbono, a gente tem a China, que é o maior emissor de carbono do mundo, que tem a meta de acabar com essas emissões até 2060. E aí a gente vê o Canadá, que a partir desse ano vai começar a taxar as emissões de carbono. A gente vê todo mundo muito preocupado, né, com essa questão climática. No Reino Unido, também o incentivo ao uso de novas fontes de energia e a proibição de carros movidos a gasolina, eu acho que a partir de 2030. Eu acho que, assim, o nosso governo também poderia começar a pensar em algumas coisas, né, a exemplo dos governos europeus e norte-americanos, porque realmente a história, né, que o exemplo vem de cima, mas aqui a gente tem coisas muito importantes acontecendo, iniciativas, né, iniciativas muito importantes, e com penalização, né, no caso do Canadá, e com incentivos, né, como no caso do Boris Johnson, lá de UK. Então, eu acho que é importante falar dessas iniciativas governamentais também, porque o movimento dos mercados já está acontecendo. E só, Hudson, se me permite um minuto. Juliana, Ju, você me permite? Não, aqui claro, Cacá. não, é só esse ponto que a Ana trouxe é importante. Tem os reguladores, né? Tem o governo e reguladores. Então, você vê, essa é uma discussão de bancos centrais ao redor do mundo, né? Então, Sim. todos os bancos centrais estão discutindo isso. Você tem aí CVM, SEC, enfim, quem está aí no mundo dos investimentos e mercado de capitais também, esse tema se tornou central. Os bancos de desenvolvimento também estão engajados nesse tema, né? Então, de fato, você vê aí, claro que tem a assimetria, como a Ana comentou também, né? Então, nós mesmos aqui, nós temos um potencial enorme, né? Para estar à frente de várias agendas, né? Quando a gente fala, por exemplo, em mercado de carbono, por exemplo, a gente poderia, né, tá liderando uma agenda super relevante, né, porque você tem emissão e sequestro, né, nessa história. Sim. E isso leva ao net zero, né? Então, tema de relevância enorme, e a gente poderia ter aí uma posição protagonista nessa agenda. Então, tem tudo isso, tem alguma assimetria, mas, vamos dizer assim, os stakeholders estão aí, todos eles engajados nessa agenda, não é? Lembrando um pouquinho da nossa discussão, parece aquela história mesmo que você comentou lá no início, né, Cacá? O mundo mudou, né? As pessoas estão percebendo que o mundo mudou e é um rolo compressor, né? Ele vem, uma hora vai passar por cima de... Assim, você se adequa, ele passa por cima, né? É meio isso, né? Ju, desculpa, Cacá, quer falar? Não, é isso aí. Ju, por favor, para você, então, ali que quando eu falo, conversando muito... Eu concordo com o Cacá, Ana, acho que não tem como não ser esse o novo normal mesmo, por todos esses motivos, e pelos motivos regulatórios também, né? O mundo caminha nessa direção, então quem não fizer pela convicção de todos esses outros motivos aí, vai fazer em algum momento que vai ser obrigado, né? Assim, é fato, o mundo realmente mudou, isso está caminhando. E aí, concordo com o Cacá, a questão é em que momento, né, vai dar essa virada de 100% aí.
ou praticamente 100%, mas me parece, não sei se eu estou sendo muito otimista, mas me parece que isso vai acontecer mais rápido do que a gente imagina, porque uma vez que o processo começa, né, ele tem um movimento mais exponencial, porque também múltiplos fatores vão atuando ao mesmo tempo, né, que é um pouco do que a gente tem visto. A gente tenta falar por que agora ganhou impulso e a gente acha vários motivos ao mesmo tempo. E da mesma forma que tem várias forças, né? É o consumidor, é o investidor, é uma transição geracional, a escassez de recursos naturais, as mudanças climáticas, são os reguladores, então tudo vai colocando aí num trilho que eu acho que acelera. Né? Enfim, torço para estarmos certos, que acho que esse é o Acho que caminho. estamos. E me lembra aqueles desenhos animados, né, que tem um pedacinho de pedra em cima de uma montanha de gelo, né, que ela vai descendo, né, vai chegando, vai virando uma bola enorme, né, quando chega lá embaixo, aí mata o coiote. Geralmente tem um coiote. Você começou falando de desenho animado, hoje terminou com isso, hein? Certo. Gente, bem, infelizmente, nossa plateia não fez perguntas, foi uma pena, tá? Foi uma pena mesmo, tá? Mas, assim, acho que a gente tem que cumprir um pouco do horário aqui, né? Todo mundo tem suas agendas aí e tal. Eu queria, bem, deixar primeiro vocês à vontade, não sei se vocês querem falar alguma coisa, deixar algum recado para a gente encerrar. Não, excelente. Acho que é só legal comentar, né, Hudson, que vai ficar no YouTube da HB, né, que o pessoal pode depois mandar o link, enfim, várias pessoas me escreveram aqui que não puderam estar aqui hoje, vou compartilhar o link, enfim, e aí fica disponível lá, né? Vai ficar. João Pedro, Com assim que certeza, a edição pronta, você avisa aí, eu mando aqui no grupo para a gente divulgar. com Tá? certeza. Edição nossa é só botar uma capa e tal. A gente aqui é a vida como ela é. A gente vai passar exatamente o que a gente falou aqui. É só botar uma capa, uma musiquinha de fundo, mais nada. Uma Terão thumbnail. alguns cortes também lá no nosso Instagram, para quem quiser também dar uma conferida. Não deixa de ir lá no Instagram da HB. É Coloca verdade. o endereço aqui do lado, gente. Com certeza. Vou Boa. colocar aqui no Bota aí, chat. João Pedro, por Do favor. Instagram e do YouTube. E para quem não Coloca. conhece o canal, aproveitem para se inscrever. Olha aí, Hudson. Muito obrigado, Ana. Eu falei para você. Aê, que hora Ative o boa. sininho para receber as notificações dos nossos próximos Boa. vídeos. Façam comentários Legal. e mandem. Não deixe de escutar o nosso Sigam o podcast Instagram. também. E sigam o Ainda Instagram. tem o Ô, Instagram. tem o João podcast, Pedro é o tem narrador do podcast? Não, João Pedro com essa voz de locutor aí deve ser o... Não. Eu sou podcaster, mas não na HB. Eu sou podcaster também. Ele é o editor Só produzo. do podcast. Ele é o editor. Ele é o Sim. editor. Legal. Tá certo. Gente, mas vai ficar disponível lá, tá no YouTube da HB, tá? A gente, assim que tiver a edição pronta, a gente manda, tá? Vamos fazer um recorte depois para falar um pouquinho disso no Instagram, tá? Para falar um pouquinho do evento também e tal. Bem, não podemos esquecer que temos um curso, né? Aliás, curso Concepção de Ana e Juliana, que estão aqui conosco, foram as duas meninas, né, que desenharam o programa, temos mais alguns professores convidados também. Tá, aproveito e agradeço também. Dia 28, né, João Pedro? Começa, né? Dia 28. A primeira edição do curso, então será um prazer se vocês estiverem participando do curso, se puderem indicar também é um prazer. A gente aqui, só para deixar claro, a gente toda a nossa divulgação é orgânica, boca a boca, são os amigos e tal, então, assim, por importante, vocês puderem falar, né? Gostou, fale bem, não gostou, não precisa jogar pedra, mas faça por críticas construtivas que a gente vai melhorar, com certeza, tá? Gente, muito obrigado a Ana Paula Candeloro, Juliana Agostino, Carlos Takahashi, Kaká, muito obrigado por vocês estarem aqui fazendo esse evento aqui, para a gente estar podendo ter essa conversa muito relevante e muito bacana. Tá? Eu agradeço muito a vocês de coração por vocês estarem aqui comigo hoje, nesse bate-papo aqui, estarmos juntos nesse bate-papo, tá? Obrigada pelo convite, a você, Hudson. Obrigado. E João, pelo apoio aí no Obrigadão. backstage. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigadão, Hudson. Bom curso para Obrigado. vocês, hein? Bom curso. Obrigado. Esse curso vai ser Pessoal, um sucesso. abraço. Ana, Cacá, muito Ju, legal estar com abraço a vocês. vocês. Abração. gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Abração, se Deus Tchau, quiser. Cacá, tchau, Ju, tchau, Boa noite. Ana, tchau a Não, todos. eu estou dando abraços e beijos, Tchau, viu? tchau Tô todo mundo. acenando. Tchau.